Fala galera da 5 Minutos no Cinema, sejam bem-vindos novamente a mais um quadro aqui na página, o quadro 5 Minutos em Entrevista, esse espaço dedicado ao cinema nacional, onde nós trazemos diretores, atores e produtores para falar dos seus filmes, para falar da história de como foi feito, os bastidores, e hoje estamos trazendo uma pessoa muito especial, né? Assim, estou muito feliz e honrado de ter ele aqui na página. Hoje estamos aqui com o diretor José Humberto Dias, diretor do filme Revoada, que está em cartaz nos cinemas em todo o Brasil e estreou na semana passada. Digo já de antemão que é um filmaço brasileiro, um filme que eu gostei muito, que espero que todos possam ver. A gente tem muita coisa para saber desse filme, muita coisa para perguntar. Então, José, muito obrigado por ter aceitado o convite da página para falar de Revoada. Sim, eu agradeço mesmo. Tenho um monte de pergunta aqui, vou te encher de perguntas e agradeço. Seja bem-vindo. Lucas, vamos revoar. Vamos lá, vamos lá. Começando, assim, assim em sua filmografia, né, você já fez filmes, documentários, né, sobre o cangaço, né? E eu queria saber como é que veio a ideia de levar Revoada para as telas, escrever Revoada, né? Esse filme que fala sobre um bando, né, de cangaceiros que tem que lidar com a perda, né, do Lampião, né, a perda imediata, e eles querem se vingar, eles querem, enfim, vingar aquele Lampião. Então, de onde veio essa história de falar do filme Revoada? Como surgiu a ideia? Como foi esse processo? Bem, é, eu trabalho não só com ideias, não é? Eu também trabalho com emoções, com sentimentos, não é? E, sobretudo, com dramaturgia, não é? Porque minha área é uma área artística. Não é? Uhum. Apesar de eu tratar o cangaço, que é uma página da história do Brasil, eu não me fixo, não é? Na questão histórica tão somente. Uhum. Eu me abro para uma situação, uma circunstância artística bem mais ampla. Não é? Então, o cangaço, eu nasci próximo dele. Não é? E Uhum. depois tive convivências com cangaceiros, sobretudo a cangaceira Dadá. Quando Sim. eu falo que convivo com o cangaço, é porque quando eu nasci, em 1949, Uhum. faziam 11 anos que Lampião tinha morrido. Não é? Então, Sim. 11 anos são 11 anos diante do tempo, diante da história. Não é? Uhum. Então, eu me sinto meio contemporâneo, não é? Porque na Sim. minha infância eu já ouvia falar de Lampião lá em Sergipe, que foi Uhum. exatamente onde ele morreu, Lampião, Uhum. e era uma região onde ele frequentava muito. Não é? Então, eu ouvia falar não só nas áreas domésticas, né, Uhum. familiar, né, mas também nas feiras, não é? E nos ecos, vamos dizer assim, de Buquim, a terra da laranja, que é Uhum. Sergipe, e onde há a fonte da mata. Né? Então, Uhum. o cangaço veio se embutindo quando eu comecei a me interessar por cinema, que foi no início da década de 60, e Uhum. surge um, não é? Do Nordeste, ou seja, o cinema do cangaço, Uhum. a partir do grande sucesso
que foi o Cangaceiro de Lima Barreto em 1954, Uhum. além do fato que Lampião fez cinema. Não é? Em Sim. Uhum. 1936, Lampião, junto com Abraão Benjamin, realizou um longa-metragem que foi proibido na época do Estado Novo, como Uhum. um filme subversivo. Então, eu sinto em Lampião uma figura moderna. Tá? É uma Uhum. figura ligada ao cinema, à fotografia, ao Uhum. jornalismo, à imprensa, não é? Ao rádio. Então, Uhum. isso tudo me motivou a me aproximar do cangaço. Uhum. Perfeito. Pensando assim no que você falou agora, assim, e lembrando um pouco do filme, né, Revoada, é uma história extremamente íntima, né, daquele bando, né, daquelas pessoas que estão vivendo ali com a morte, com o aviso da morte, né, de Lampião. E, eu vou falar um pouquinho, assim, eu tô aqui no interior de São Paulo, e o filme ressoa, né, o filme é claro, né? O filme tem uma forma de se expressar que para mim parece uma música, né? Eu queria te perguntar assim, como é escrever um roteiro, né? Como Revoada e ver ele sendo falado pelos atores, porque é tão específico as coisas que são faladas, né? Eu estou colocando aqui como gírias e dialetos, não sei nem se é o correto eu falar assim, mas é uma forma de se expressar dos atores dentro do filme que é belíssima, que eu achei assim espetacular e que leva você para dentro do filme, né? E eu queria te perguntar, eu falo isso porque eu também sou roteirista, como que você desenvolveu os diálogos do filme e como que eles foram colocados na tela? Como que você viu sendo falado pelos atores? Esse processo de escrever e depois ouvir o seu roteiro pelos atores? Porque é muito bonito o filme é bonito de ser ouvido, né? Eu não sou purista em nada, Uhum. sobretudo em relação ao cinema. Eu acho Uhum. que o cinema ele está exposto aí para tudo, sabe? Uhum. Inclusive para o teatro, para a música. Haja vista Luiz Gonzaga, por exemplo. Né? Uhum. Então, o cangaço, ele penetrou o teatro brasileiro, ele entra na literatura, ele entra na poesia, nas artes Uhum. plásticas. Né? Então, é um assunto, é uma ambiência épica, é uma Uhum. ambiência épica. Então, quando começa o filme, está lá escrito, a primeira coisa, José Humberto narra. Por que isso? A Uhum. narrativa é uma narrativa épica, sem, Totalmente. sem se afastar, né, das coisas mais íntimas, subjetivas e pessoais de Uhum. personagens. Eu vi aquela história, eu me aproximei do cangaço, Uhum. sobretudo aprendendo com Dadá, olho no olho, não é? Que ela Uhum. era uma pessoa como eu, como você, como qualquer um. Não é? Uhum. Então, a pessoa sempre tem algo a dizer ao outro, sabe? Uhum. Então, cangaceiro, para mim, são pessoas especialmente jovens. Para mim, o Uhum. cangaço é um fenômeno de juventude. Por exemplo, Gradá entrou no cangaço com 13 anos, foi Uhum. raptada. Tinha menino de 12, 13 anos Uhum. acompanhando o cangaço. Lampião entrou com 17, 18 anos. Né? Uhum. Então, eram pessoas jovens, pessoas sem perspectivas da vida. Né? Uhum. Eram camponeses, né? Porque a gente estava ainda numa era
basicamente pré-industrial, não é? Sim, Rural, onde esses camponeses tinham que largar a enxada para pegar em arma. Além disso, o que me atrai muito também é o fato de Lampião ter absorvido a mulher. Né? Então, a presença da mulher é muito importante dentro do cangaço e vai transformar esse colorido do cangaço, vai transformar essa estética do cangaço, não é? Com simbologia própria, com maneira de ser, de atuar. Então, tem essa visão também antropológica desse movimento social do Nordeste. Eu lembrei, na sua fala, eu lembrei imediatamente de um professor de história que ele falava que o cangaço era um movimento expressivo, né, de uma sociedade jovem que queria ser reconhecida nos seus direitos. Ele falava dessa maneira, né? Claro, isso foi muitos anos atrás, eu não conseguia compreender exatamente o que ele estava falando, né? Mas, de fato, por serem jovens, né, eles estavam querendo se encontrar, né? Se encontrar e serem ouvidos, né? E é um momento expressivo também. E no filme fica muito claro quando eles querem, né, se expressar, quando eles querem buscar justiça, enfim, né? Faz todo sentido a sua fala. Para quem não viu o filme, para quem vai ver o filme, né, vai ver inúmeras cenas externas no filme. Aliás, cenas lindíssimas, né, lindamente fotografadas, né, cenas abertas, né, com as pessoas andando e a câmera de longe, pegando todo o espaço, né, e são cenas lindíssimas. E eu vendo o filme, eu pensei, fazer cenas externas em um filme é extremamente difícil, né? Extremamente complicado, tem toda uma logística, né? Como foi criar essas cenas externas, pensando na complexidade, né? Na dificuldade que é fazer uma externa, porque no filme isso, claro, isso não, em nenhum momento isso está no filme, né? Nenhuma dificuldade, porque as cenas são lindíssimas, a fotografia é lindíssima, a na verdade, é uma direção de arte quase natural, né, daquele ambiente onde eles estão. Queria que você contasse para a gente como é que foi criar essas cenas externas, como foi o desenvolvimento, foram dias ou semanas de filmagens externas? Eu trabalho a beleza, não a beleza pela beleza. Né? Então, quando eu escolhi a Chapada Diamantina para filmar, né, é porque Curisco, do bando de Lampião, e o marido de Dadá, ele morreu em 1940, Lampião morreu em 1938, então 2 anos depois ele ainda resistiu, mas já estava fugindo, ou seja, ele estava buscando ir para regiões mais centrais do Brasil, quando ele morre na Chapada Diamantina. Né? Então, a imagem que a gente tem do cangaço é aquela imagem do sertão como vidas secas de Graciliano Ramos. Né? É aquela caatinga cinza, seca, sem água. Né? Sem vida, né? Eu não diria sem vida, mas um tanto quanto, vamos dizer assim, sufocante. Né? Enquanto a Chapada Diamantina é uma região de muita água, de pedras, né? de horizontes, de verde. Né? Então, esses cangaceiros estão dentro dessa paisagem bela, mas, ao mesmo tempo, eles vivem uma tensão muito grande, né? Porque eles estão se aproximando da morte, eles estão se aproximando do final de uma aventura, né? Que é uma aventura
nômade. Não é? Não são Aham. pessoas que têm uma mulher, uma casa e vive do trabalho para a casa. Não, eles eram cidadãos do mundo. Não é? Eles Sim, dormiam sim. hoje debaixo com um pé de pau e amanhã eles dormiam no sereno, não é? Ou com Uhum. frio ou com calor. Não é? Então, Exatamente. eu quis captar essa humanidade. Né? Então, Uhum. é um filme humanista. Tratam de seres humanos, não é? Em grupo, compreende? Sim. Agora, esse grupo já estava praticamente num estado, vamos dizer assim, quase que terminal. Não é? É Então, verdade. o Faz sentido. drama o drama cresce, né? A tragédia cresce, os conflitos crescem, não Uhum. só entre eles mesmos, mas através da perseguição da polícia, né? Do É, sim. sistema do Estado brasileiro coronelista, né? Uhum. Que não proporcionavam, como não proporciona até hoje, como a violência está aí até hoje. Não é? Então, eles abraçam a violência como última alternativa na vida. Sim. Uhum. Sim. E foi legal você falar disso agora, é porque você falou da beleza do filme, o filme é muito bonito. E olhando um pouco para o cinema brasileiro, esses filmes sobre o cangaço, é, sobre o tema, na verdade, cangaço é pouco visto, é pouco produzido, mas a Revoada tem um frescor tão grande, né? Porque a estética que você utilizou, né? Que você usou cores, as roupas deles. Eu lembro de ver filmes sobre o cangaço que as roupas eram sempre marrons, né? Aquela roupa marrom, sempre suja, de terra, né? E no filme Revoada existem muitas coisas, é um filme muito colorido, uma estética muito bonita de se ver na tela, né? E você disse que trabalha com beleza, isso é verdade, né? E hoje, vendo um pouco o cinema brasileiro, principalmente o cinema nordestino, né? Você até citou o tema, né? O Nordester, né? Meio que está se criando relegando aos filmes nordestinos tá relegando aos filmes nordestinos que eles precisam fazer filmes como se fosse o western americano, né? E eu vejo poucos filmes assim ainda, né? Você acha que essas histórias sobre o cangaço podem vir a aparecer, porque hoje a gente tem uma história de filmes, né, principalmente no Nordeste, falando sobre, usando esse termo Nordeste, mas são filmes bem contemporâneos, né, mas filmes falando sobre o cangaço em si, né, são poucos, né, você acha que isso pode mudar com o tempo? Você acha que talvez Revoada venha a lembrar que existem histórias para serem contadas? Olhe, Revoada é um salto qualitativo em termos de como é visto o cangaço. Porque Uhum, antes era muito restrita aquela dualidade entre o bem e o mal, o uhum. bandido e o herói. Não é? No Sim, sim. caso desse filme, eu não fico restrito a essa perspectiva limitada, sabe? Uhum, Então, eu abro o foco, eu abro a lente, eu abro o cinema para novas visões, não é? Do que sim. significou e do que significa o cangaço. E ele tem várias significações. Não é? Eu sou muito ligado e amo o barroco baiano. Não é? Sim, Então, eu belíssimo. enveredei por essa semântica, por essa estilística, não é? Uhum, De uma narrativa onde os conflitos, não é? São
vistos de uma forma graciosa, de uma forma simpática. Aham. Conflitos esse que vão se transformando ao longo da história. Não é? E Sim, essa história não é nada mais, nada menos do que pessoas que começam a entrar em desagregação em relação ao mundo. Não é? sim, Então, exatamente. são mulheres, são homens, são jovens, não é? Pronto. Que estão diante da vida e que, ao mesmo tempo, estão experimentando a aproximação com a morte. Sim, exatamente. É, essa sua fala me leva ao sentimento que eu tive quando o filme terminou, José Humberto. Eu digo para você que quando os créditos sobem de Revoada, eu queria que tivesse mais. Eu queria que tivesse mais. Me veio a ideia de eu queria ter conhecido aquele bando, né, antes daquelas últimas horas deles, né, que o filme retrata praticamente as últimas horas, ou dias talvez, mas as horas pós-morte de Lampião, né? Eu queria conhecer esse grupo, assim, não sei nem acredito que as pessoas vão sentir isso, porque eu falei, eu queria muito conhecer a história desse bando, né, do bando do Lua Nova, quem eles foram, como que eles agiam, o que eles fizeram, como que eles chegaram a isso, né? Tem. Isso já passou Eu, pela sua cabeça, criar e contar uma história dessa? Minha curiosidade mesmo, porque a história deles é muito rica, todos os personagens, né? Gavião, Jurema, o próprio Lua Nova, são personagens tão ricos, né? Que eu particularmente, eu fiquei assim sedento, eu queria saber mais sobre eles, quem eles eram, como que eles eram antes daquele fatídico dia, né? Eu fiquei muito curioso, mas isso já passou pela sua cabeça de, poxa, podia voltar para Revoada 2, por exemplo. olha, eu costumo dizer que o filme é o crepúsculo do cangaço. Não é? Uhum, E todo o crepúsculo não se encerra em si mesmo. Não é? uhum, Que após o crepúsculo, nós temos a noite e depois temos o retorno do dia com o sol. Não é? uhum, Então, aquilo ali, a mostra daqueles personagens, é a uhum, mostra do que a gente vive, não é? Dos nossos sentimentos, das uhum, nossas emoções. Não é? E aqueles bandoleiros, eles estão ali não por bel prazer. Não é? É uhum, claro que a juventude sempre tem um lado aventureiro, não é? O uhum, lado de grandes emoções. Não é? Então, aquelas pessoas são pessoas que amam, não é? São pessoas exatamente. que têm ódio, são pessoas que estão ali para vingar também a Aham, sim, famosa vendetta, não é? Porque o isso. banditismo ele existe no mundo inteiro, não é? Aham, Então, no cinema, nós temos o cowboy norte-americano, no aham, Japão, a gente tem os samurais, na aham, Inglaterra, nós temos. Então, o banditismo ele está presente em todos os continentes. Na aham, sim, Europa, mesmo, há um período da literatura francesa onde o bandido é o grande herói de cancioneiros. Né? sim. Então, essas pessoas, elas estimulam muito a nossa imaginação, a Uhum, nossa criatividade, não é? Porque há muito movimento, sabe? aham, Então, o filme é um cinema de caminhada. Né? aham, Aquelas pessoas nunca estão paradas em um lugar, sabe? Então, isso dá margem à sua imaginação
recriar, porque esses personagens, alguns Uhum. que estão ali no filme, ou a maioria, eles Uhum. existiram de verdade, não é? Uhum. Eles existiram de fato, mas eu não busquei fazer biografia de ninguém, né? Uhum. Eu criei personagens. Então, o Lua Nova e a Jurema, Uhum. eles podem ser vistos como Curisco e Dadá, mas não são só Curisco e Dadá. Eles abrem, né, a perspectiva para novos olhares, Sim, sim. para novos personagens. Então, eles são híbridos, eles Uhum. são misturados, ficção com verdade, não é? Uhum. Lenda com real. Não é? Então, é isso que eu trabalho, é isso que o artista também trabalha. Sim, nossa, foi muito, porque o sentimento que eu tive foi imediato. Quando o filme acabou, eu falei, nossa, como eu queria saber mais. Por isso que eu achei um filme tão incrível, porque, de fato, ele abre um leque de possibilidades, um leque de curiosidades sobre aquela história incrível, né? É uma forma de contar uma história muito cativante que te prende, né? E pensando nisso, eu queria te perguntar, José, porque Revoada teve uma longa caminhada até chegar aos cinemas, né? E todo o processo de produção, de escrita. Eu queria te perguntar, qual que é enquanto um cineasta, um criador, né? Para você, qual que é o momento mais importante, assim? Claro, é uma curiosidade minha, é o momento onde as filmagens acabam e você vai ali para a ilha de edição, ou quando você vê o filme pronto e apresenta para o público, né? Qual que você, em que momento você fala, nossa, qual o sentimento mais importante? Nossa, acabei o filme, vou editar agora, ou tá aqui o filme, vou apresentar para o público e ver a reação do público, ver os comentários, poder debater o filme. Para você, enquanto cineasta, qual que é o momento que é tão impactante? Bem, a realização de um filme é um processo, né? Uhum. E às vezes é um processo longo. Né? Esse filme, esse roteiro, faz parte de uma trilogia. Uhum. Primeiro, eu realizei em 1982 um documentário chamado A Musa do Cangaço, que Uhum. é, vamos dizer assim, mostrando antropologicamente, etnograficamente, a presença da mulher dentro do bando de Lampião. Uhum. Após isso, eu escrevi um livro que se chama Dadá. E, Uhum. posteriormente, escrevi o roteiro de Revoada. Não é? Uhum. Então, como eu estou lhe dizendo, é um processo longo e que exige muitas ruminações, não é? Uhum. Exige muita persistência, não é? Até você filmar, não é? E Uhum. aí, da filmagem, a coisa se concretiza através do momento em que você se relaciona com uma coletividade, com uma comunidade, porque a equipe de filmagem, né, são elementos os mais diferenciados, desde o câmera ao eletricista, a Sim. pessoa que bate a plaquete, não é? E os atores. Os atores, eu trabalhei muito, fiz laboratórios, fiz leituras Uhum. antes das filmagens. Então, houve toda uma preparação, né, Uhum. onde, durante as rodagens do filme, que esse filme foi feito ainda em película. Nós estamos Nossa. numa era digital, mas esse filme Sim. foi feito em película e finalizado em digital. Não é? Uhum. Então, os atores, na hora de atuar, eu oferecia a maior liberdade Uhum. possível, não é? Deixando que eles improvisassem
mas dentro de Legal. uma estrutura que já estava pré-programada, não é? Uhum, Isso não quer dizer que existisse algo muito duro, não é? Não, uhum, alguma sim. coisa poderia ser transformada, poderia ser modificada, porque Aham, ali a gente está trabalhando com linguagem artística. E a sim. linguagem artística ela é susceptível à subjetividade de cada um. Então, a Sim. função do diretor é como um maestro, não é? É como um Uhum, maestro. Você tem que reger uma orquestra, não é? Você aham, tem que criar uma unidade, criar uma harmonia para que o resultado fique para o público. Não é? aham, Então, o filme hoje não é mais meu. O filme é de nós. O filme é seu. Não é? O filme é nosso. Então, o filme é do público. Não é? E sim. o público, eu, fi, eu realizei, elaborei uma linguagem onde o público não fique indiferente ao que está passando na tela. Eu Perfeito. Entendi. faço com que o público penetre na tela e tenha uma co-participação, ou seja, não fique indiferente na sua catarse somente, Uhum, não é? E que sim. ele tenha uma percepção onde aguce não só os seus sentimentos, mas também os seus pensamentos, as suas reflexões. Então, Aham. ele sai do filme pensando e, ao Ah, mesmo tempo, sentindo que algo aconteceu no Brasil e isso necessita ser revisitado, porque é um fenômeno muito rico. uhum. Nossa, aconteceu comigo exatamente o que você falou agora. Eu saí pensando, eu saí com o filme junto comigo, eu tive a oportunidade de ver duas vezes o filme e bateu diferente nas duas vezes que eu vi o filme. Eu achei sensacional, a estética, o jeito que você filmou, as cores, a fotografia, a direção de arte, as paisagens, a história em si, né, os personagens, foi sensacional. Olha, eu queria te perguntar uma última coisa, não está relacionado ao filme, mas eu queria saber, José, quais são os seus novos projetos agora que Revoada está nos cinemas, né? Claro que você ainda está falando sobre o filme, está pensando nele, mas você já tem um novo projeto, alguma coisa que você está já preparando? Porque realmente o seu cinema é sensacional, espetacular, assim. Não vejo a hora de ver um novo filme seu, porque Revoada vai ficar comigo por um bom tempo. Então, eu queria saber, você está preparando algo novo? Está já pensando em fazer um novo trabalho? Lucas, o artista é um ser, né? Aquela coisa da metamorfose ambulante, né? Ele está sempre em busca de novas criaturas, de novas criações, né? Aham, Enveredando pelo imaginário, né? Vivendo entre a fantasia e a realidade. Né? uhum, Então, eu estou com um projeto, tenho vários projetos, mas é, o projeto que eu gostaria de realizar é um longa-metragem de ficção, uhum. cujo título é Moema, não é? E Foi. trata da antropofagia que a gente conhecia aqui dos nossos povos originários, não é? Sobretudo os tupinambás, que viviam Nossa. aqui na Bahia, né? na, nossa, na nossa floresta atlântica, antes de Uhum, Cabral chegar em 1500. Não é? É isso que me encanta, não é? Trabalhar com personagens, aham, trabalhar com figuras que vão ganhando vida. Não é? uhum, E esses personagens nos dominam. Esses personagens
às vezes, a gente não tem controle sobre eles, porque Uhum, eles começam a agir de uma maneira inesperada, de uma maneira surpreendente, não é? uhum, E isso é que me dá vigor, que me dá alento para uhum, continuar. Ou seja, ter licença poética para realizar o que é visível e o que é invisível, o que é uhum, conhecido e o que é desconhecido. E, sobretudo, estimular as nossas dúvidas, uhum, não só certezas, mas, uhum, sobretudo, incertezas diante do que a gente vive nesse mundo. uhum. Perfeito. Poxa, lindo, lindo título, né? Poema, extremamente bonito. José, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade para falar do filme Revoada, por ter aceitado o nosso convite. Agradeço imensamente. Amanhã eu vou falar com o elenco, né, do filme Revoada, vai ser sensacional, com certeza. E eu, assim, não tenho palavras para. Me falta, na verdade, palavras para agradecer o seu tempo e sua disponibilidade, e esse carinho que teve com a gente para falar desse filme incrível, esse filme incrível que você produziu, dirigiu. Muito obrigado mesmo. Um abraço, Lucas, e convido o público para ir revoar junto com o Revoado. Um abraço. Nos cinemas. Muito obrigado, Zé. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.